E o Tarcísio, hein? O Tarcísio, que jogo joga, né? Porque ele bate e ele assopra. Ele faz uma crítica e depois ele fica quietinho durante alguns dias, deixa que a crítica reverbere, ocupe espaço na imprensa e nas discussões políticas, e ele fica quietinho no canto dele. E a família Bolsonaro quer ela ser a protagonista na eleição do ano que vem. Tem aí uma sinuca de bico. Ó, e rapidinho, eu tô dando uma olhada aqui uma notícia que saiu na CNN Brasil, no dia 21 de janeiro, dizendo que que invasores do Capitólio começaram a deixar a prisão após um perdão de Trump que perdoou volta de 1.500 pessoas. Mas aí é nessa linha do indulto, né? Que a gente pode ver aqui também. É possível, bem possível que no Brasil hoje tenha isso aí, dependendo se mudar o governo, principalmente. Se o presidente Lula for reeleito, acho que difícil mexer nesse status quo. Muito difícil. Eu acho que essa é uma preocupação que vai começar a povoar hoje, a partir de agora, a família Bolsonaro. Porque assim, vamos radicalizar? Vamos lançar um candidato que vai perder a eleição? O risco é assim, o presidente Lula reeleito, o Supremo vai estar muito alinhado ao Executivo, o cumprimento da pena vai ser até o limite. Se houver uma mudança de poder, é possível que o Supremo também tenha uma reconfiguração. Então, acho que essa discussão vai começar a ficar mais clara a partir da prisão. Até a prisão, concordo, o Bolsonaro não pode passar o seu capital político para ninguém, porque senão ele morre politicamente. Ele precisa segurar o máximo. Então, no momento da prisão, do cumprimento da sentença, ele precisa pensar um pouco mais no futuro que no presente. E o futuro pode ser assim, outra diferença para ele entre cumprir a pena até o limite, né, e depois já, enfim, perder ali o horizonte de uma anulação do julgamento, etc., ou apostar num movimento em que ele tenha que passar o bastão da direita para alguém, mas com a possibilidade de vencer uma eleição e tentar voltar para o jogo político num futuro próximo. Essa discussão vai acontecer a partir de agora, a partir da execução da pena, né? E você falou do governador Tarcísio, Tramontino, acho que tem uma questão importante aí nesse movimento do governador Tarcísio, que também foi ousado para os padrões do Tarcísio, né? Tem um cálculo político para ser feito, né? Muita gente questionou nas últimas semanas assim, o governador Tarcísio é um moderado que agora radicalizou. Então ele perdeu votos e tal. Se ele de fato quer ser candidato, eu acho que ele não pode manifestar isso publicamente agora, porque ele é governador, está no mandato, começando o mandato ainda relativamente, tem uma reeleição muito mais encaminhada aqui no estado de São Paulo. Se ele quiser disputar a presidência da República, ele precisa viabilizar o respaldo dessa ala mais radical. Porque ele precisa dos votos dessa ala. Porque ele já tem uma postura mais moderada, uma conduta dele mais moderada. Isso já é a fisionomia natural política do Tarcísio. Se ele continua com o centro, eu costumo dizer que no Brasil, não dá nem para lembrar a última vez que o centro venceu uma eleição, né? Que os polos têm vencido a eleição. Mas o centro sempre está no poder, né? Mas aí é o poder de Brasília, né? É o Congresso, é a articulação com o Supremo, os poderes. Eles ministros, encaminhamento, mas nomeação em cargos. Assim, na hora da urna, o algoritmo puxa para a ponta, o algoritmo político, empurra para as pontas. Então o Tarcísio, quando ele fez esse movimento, ele fez, acho que, assim, eu posso até perder um pouco de apoio no centro, porque eu já sou um cara visto como moderado, mas eu estou fazendo, quase contratando o apoio da ala radical. Que lá na frente nós vamos discutir com essa polarização, como é que vai ser. Isso é muito arriscado. É arriscado. Mas eu acho que, assim, para quem quer ser alguma coisa, ele precisa correr esse risco. E agora nós vamos ver os próximos passos, né, Tramontina? Porque uma coisa ele defendeu, ele foi ao Congresso para articular com os partidos, ele se expôs, ele foi na Paulista, ele criticou o ministro Alexandre de Moraes, chamou de tirano. Tem um vídeo aqui, que é um vídeo longo dele falando pra cacete, mas tem um... Exatamente. Roda ele vou por aqui. E agora vamos ver em campo o que vai acontecer. Porque você pode ter sido um movimento também calculado para esse momento pré-julgamento, aquele calor do julgamento, eu preciso tomar posição. Né? E agora pode haver uma espécie de um recuo estratégico também. Então, na política, de novo, é muito dinâmico. Então, a cada semana você traz uma nova nuance. Você falou do Hugo Mota. O Hugo Mota estava muito inclinado a pautar a anistia semana passada, mas muito mesmo. Essa semana ele está completamente suave. Mais uma vez, protelando. A gente está aqui celebrando uma independência. 203 anos de independência no Brasil. Mas eu pergunto, é possível celebrar a independência sem liberdade? Dá para ter independência sem liberdade? Não existe independência sem liberdade. Essa festa aqui não está completa
porque Jair Messias Bolsonaro não está aqui conosco. E aí, a gente precisa se perguntar, liberdade, democracia representativa, Estado de Direito, porque às vezes a gente é tão tímido para defender esses ideais. Não podemos ser mais tímidos, não sejamos tímidos. Vamos defender isso com toda a força da nossa alma. Ele chamou Alexandre de Moraes de ditador e de tirano. Vamos defender defendeu uma anistia ampla e restrita e falou o seguinte: deixa o Bolsonaro ir para a urna. Qual é o problema? Né? Então, claramente, ele chama este grupo de centro-direita e de uma direita também mais radical, mais raiz, né? Para acompanhá-lo. Né? Agora, o que a gente nota é que ele vai ficar esperando o que acontece com o Lula e com o PT e com o governo. Né? Porque se ele for candidato à presidência, ele tem que deixar o governo em abril. Isso. E o presidente da República não deixa o governo. Exato. Né? Então ele vai olhar as pessoas que acompanham muito de perto a movimentação política. É muito competitivo, né? O presidente Lula recuperou a sua aprovação, vai recuperando. Sim. E o presidente Lula, né? Então, em termos de competitividade, ele está muito no jogo. Está muito no jogo. E vai operar ali toda uma máquina federal no ano eleitoral. Ele retomou um pouco a conexão que ele tinha com a sua base social. Ontem saiu o indicador de inflação mostrando que pelo terceiro mês consecutivo queda no preço dos alimentos. Isso é muito importante para a base social do presidente Lula. Então é diferente enfrentar um presidente frágil e enfrentar um presidente forte no cargo. Então esse cálculo está em jogo. Mas também tem outros cálculos para serem feitos, Tramontina. Então, mas as pesquisas mostram que ele seria reeleito em São Paulo. Né? Sim. Política tudo pode mudar, os resultados podem não ser o que as pesquisas indicam, mas de maneira geral batem. Ao mesmo tempo, ele fica com essa alternativa de sair para a presidência, dependendo dos ventos, dependendo da situação e das pesquisas. Então ele fica olhando. De vez em quando ele joga para a plateia dele, joga para o público dele, que ele não pode abandonar e do qual ele precisa, e depois ele se recolhe e fica vendo o que acontece. É que a candidatura presidencial, diferente às vezes de uma candidatura local, regional, já se dizia aí na velha política que não é desejo, é destino. Então, assim, de verdade, quem vai decidir a candidatura do Tarcísio ou não vai ser o sistema político. Os partidos vão se organizar e vão, é você o candidato. E o Bolsonaro vai ter um papel importante, mesmo preso, dizendo assim, tá bom, eu quero me livrar, então para me livrar tem que ter o pacote centrão com o Tarcísio. Então ele precisa fazer esses movimentos sempre. Ele agrada um pouco a base radical, depois defende que o Bolsonaro tem que estar na urna, sabendo que não estará na urna. Né? Assim, é o tipo de ponderação que ele faz, sabendo que não vai acontecer. Quer dizer, a chance de um revisionismo a esse ponto do Bolsonaro ser elegível é hoje desprezível. Ela é quase zero. Então, ele está se colocando no jogo de uma forma com que lá na frente vai ficar difícil demovê-lo. Você falou de uma reeleição certa em São Paulo. Concordo, acho que certa na política não tem nada certo, né? Mas bastante provável. Na política também tem outro cálculo que tem que ser feito, que é assim, quando passa aquele cavalo arreado, se você não pula, outro vai pular. E pensar em 2030, com essa dinâmica que nós estamos vendo que na quarta-feira muda para quinta-feira radicalmente, cara, é uma eternidade 2030. Né? Qualquer líder que for disputar a eleição no campo da direita vai ter possivelmente mais de 40% dos votos, pelo menos. E vai se consolidar nacionalmente como uma liderança nacional. E aí você pode perder o bonde da história. Na política é muito isso. Então, tem certas concertações políticas que elas acontecem uma vez. Um momentum, até usando a expressão em latim, né? Então, talvez outros, seja único. E tem outros talvez de olho. E tem outros de olho, né? Tem vários que se apresentaram como pré-candidatos. E tem uma troca geracional na política que está contratada também. Tem uns jovens aí chegando muito fortes, no campo da direita, inclusive. Né? Então, quando você fala assim, faz cálculo para o futuro, é muito arriscado na política. Você tem que sempre absorver um pouco os componentes do momento e tomar decisões. Às vezes tem que tomar um pouco de risco. Né? Não existe movimento político nacional hoje que não exija não demande algum risco de quem vai disputar. Agora, vocês aí que estão assistindo querem participar dessa conversa aqui, você pode mandar sua mensagem aí, a sua pergunta ou seu comentário pelo LivePix. O QR Code está bem aqui, tá bom? E tem o link aí na descrição também para você mandar a tua mensagem com facilidade. Você pode mandar um áudio com a tua própria voz ou você pode mandar um texto e uma inteligência artificial ler aqui pra gente e a gente comenta.
Então, e nesse movimento político que a gente acompanha já há alguns meses, a anistia, ela continua se mantendo como centro, né? A luta pela anistia. Uhum. Agora, vocês acham que a anistia pacifica o país, como é a mensagem do centro e dos bolsonaristas? Eu diria que hoje eu sou muito cético em relação a qualquer pacificação do Brasil. Porque você vai pacificar um campo. E o outro campo você vai tensionar ainda mais. Tá certo. E assim, não existe... Era possível imaginar em pacificação, falar em pacificação num contexto como esse, nos momentos em que o Supremo estava muito fora do jogo político. O Supremo se limitava a julgar, a interpretar a Constituição. Porque os ministros do Supremo eram muito reativos ali ao que o Executivo e o Legislativo propunham. Então tinha muito espaço para acordo. O espaço para acordo envolvendo o Supremo hoje está muito estreito. Está muito estreito. O Supremo assumiu, tem uma hipertrofia do Supremo em Brasília, em termos dos outros poderes, e é difícil para voltar, recuar. Então, qualquer decisão que for tomada nesse campo da pacificação vai parar nessa decisão. O ministro Alexandre de Moraes hoje deixou claro, acompanhado pelo Flávio Dino, pela ministra Carmen e pelo ministro Zanin, de que não há espaço para discutir a anistia, porque se o Congresso aprovar, o Supremo vai derrubar. Então, você imagina o tamanho de como vai escalar essa crise institucional com o Congresso Nacional, quem compete legislando, e o Supremo interpretando a Constituição, dizendo assim, não cabia, nesse caso, para o Congresso legislar. Aí você tem um processo de ebulição de ruas. Eu acho que as pessoas vão dizer, espera aí, o Congresso aprovou e o Supremo derrubou, até onde vai isso? Então, eu não vejo espaço para pacificação, assim, não tem discurso de pacificação possível no país hoje, porque existe um poder que está hoje hipertrofiado e que está pouco disposto a voltar, a recuar. Eu acho que quanto mais tem esses ataques aí, governo Trump e tal, fica mais difícil recuar, que parece que você está fazendo uma inflexão para um governante de outro país. E quando a gente olha para a anistia lá atrás, no final do governo militar... Bem diferente, né? No final da ditadura... também, dois lados, né? Também se falava nisso, né? Que a anistia era zerar tudo, e na verdade acabou não sendo. Porque mas ajudou bastante, né, Carmontino? Não, ajudou, mas eu acho que continua até hoje. Era uma anistia que tinha dois lados. Sim, você tinha assim, os dois campos estavam de alguma forma contemplados com ela, mesmo que depois tenha sido problemático. Mas ainda existem cadáveres insepultos nessa história. Não, tem muitas debaixo feridas, do tapete tem muita coisa. Mas ainda naquele momento, a mensagem que a anistia passava naquele momento é uma virada de página. Vamos tentar a redemocratização. Era fundamental que houvesse um sinal para ambos os lados, que desse fosse um gesto para construir um sistema político mais organizado, a Constituição, a eleição direta. Né? Dessa vez você não tem... A anistia não é para os dois lados, é para um lado só. É só para um campo, é para o campo da direita. Não envolve o outro campo. Então o outro campo vai dizer assim, não, a anistia, como a gente ouve lá por parte dos líderes do PT, a anistia é golpe, já tem até o discurso. Se a anistia é considerado golpe, e do lado de cá a oposição acha que o golpe vem do Supremo, é uma impossibilidade narrativa, na minha opinião, dessa pacificação. Eu concordo, cara. Eu acho que tudo que for acontecer a partir de agora, a gente, não sei em que medida que a gente pode ter alguma ação sobre isso, mas eu suponho que tudo agora tem que ser muito bem calculado para que a gente não tenha problemas maiores, né? Inclusive, assim, a gente for pensar no que pode acontecer, a gente consegue pensar, no mínimo, ali uma mobilização de apoiadores do Bolsonaro, caso ele vá, de fato, para alguma... ficar dentro atrás das grades, de fato, a gente já consegue imaginar que vai ter uma galera que vai ficar de acampamento na frente de onde ele está. A gente vai começar, com certeza, a ver a movimentação dos influenciadores bolsonaristas, né, nas redes sociais aí, falando sobre isso o tempo inteiro. Um certo aquecimento da base bolsonarista no sentido de se indignar com o que aconteceu, inclusive, como a gente estava falando aqui, apoiados no voto do ministro Fux, e a gente vai precisar operar com cautela, eu diria, para que a gente não tenha complicações maiores, né? Espero que não, né? Mas... do jeito que... Bom, a gente já teve um ex-presidente preso, no caso o Lula, e a gente ficou por aí. Nós temos um preso atualmente. Fernando Collor de Mello, preso em casa. É verdade. Cumprindo prisão domiciliar. Aliás, estamos fazendo coleção, hein?
Que isso? O Brasil é interessantíssimo nesse ponto, né, cara? Fernando Collor de Mello, por razões humanitárias, chamadas razões humanitárias e questões de saúde, ou seja, junta o problema de saúde com a idade, né? Uhum. Então, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que ele cumprisse a pena, que foi condenado por corrupção, recebeu um dinheiro lá e a parada foi por aí. Então, ele permitiu que o Fernando Collor de Mello... Então, ele submergiu, está em casa cumprindo uma pena que não é pequena, não. Pós-redemocratização, foram 3 presidentes que foram presos e 2 que sofreram impeachment. Né? 3 ou 4. Agora que o Michel Temer também chegou a ser preso, foi liberado. Né? Foi preso também. Então, Michel Temer foi preso 2 vezes. Isso. Foi preso por um tempo, aí passados alguns dias ele foi preso novamente. Mas então esse Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, foi o único que terminou o mandato sem ser empichado ou preso. Então é uma coisa... E faz tempo, hein? É uma coisa e faz impressionante. Tempo. Né? Impressionante.